Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje eu vou trazer um pequeno reporte de um torneio de Digimon que eu joguei recentemente lá na loja do Já Era Hora. Foi uma experiência muito legal, jogar um torneio de Digimon é muito divertido e apesar de eu não ter tido um resultado lá muito bom, eu gostei muito do deck que eu joguei e se não fosse por uns detalhes talvez eu até tivesse tido uma performance melhor. Mas o deck que eu vou mostrar para vocês, que provavelmente vocês já viram aí na thumbnail, é o deck do Invisimon. Esta carta é absurda de boa, é uma das melhores cartas de Digimon Liberator, na minha humilde opinião. Ele é um bicho muito forte. Vocês não estão vendo? A carta aqui, gente, é o Invisimon. É o Invisimon. Tá ligado? É o Invisimon. A carta tá aqui na minha mão. Como? Vocês não estão vendo? Calma aí. Viu? Tá aqui. Então, gente, brincadeiras à parte, eu realmente fui pro torneio com o deck de Invisimon. Esse carinha foi incrível e eu terminei o dia num recorde de 2-2. Eu tive alguns matchups bem legais que eu vou contar por alto aqui mais ou menos como foi. Mais uma vez eu joguei lá na loja do Já Era Hora, que tem sido a nossa local de Digimon praticamente, além da que a gente geralmente vai em Petrópolis, que é a Baú da Quimera. E, bem, da outra vez eu joguei lá, eu fui numa Evo Cup, mas eu não cheguei a registrar muita coisa nem nada, mas dessa vez eu quis fazer um pouquinho de registro e tal. Lembrando que esse deck não é meu, eu peguei emprestado com o Zerto, que me passou esse deck. Eu queria jogar com uma coisa diferente, os decks que eu tenho eu não achei que iam performar muito bem. Então, testando coisas, eu cheguei nesse deck de Invisimon e me diverti pra caramba. Contando mais ou menos aqui por alto pra vocês como é que foram minhas matchups, antes da gente ir para o deck profile. Na primeira rodada, foram 4 rodadas no total, na primeira rodada eu joguei contra um deck de Omnimon e foi uma partida que eu até fiquei surpreso porque eu passei por cima de um Omnimon da AD01, um Omnimon Alter S. Foi uma partida bem difícil, mas o deck rodou do jeito perfeito. Assim, se é para ser uma partida de estreia em torneio do Invisimon, ele rodou de um jeito maravilhoso. Todos os combos que ele devia fazer, ele fez assim com maestria, que deixou o oponente todo... Caraca, como é que eu saio dessa situação? Ao ponto de eu conseguir sobreviver a full combo de deck de Omnimon. Foi muito, muito da hora. Na segunda rodada eu enfrentei um Royal Base e foi uma das melhores partidas se pá do torneio, porque os dois decks têm uma mecânica que influenciam um ao outro. O Royal Base quer colocar sua segurança face up para ativar efeitos, e o deck de Invisimon também quer levantar a segurança do oponente para poder tirar vantagem da informação. É muito, muito diferente esse negócio. E foi uma matchup que parou a gente do lado para ficar assistindo. Foi muito engraçado. E infelizmente a partida terminou numa derrota para mim, porque no Game 3, né, tava 1-1, Game 3 chegou e o deck simplesmente não funcionou. Eu precisava chegar no level 6, tava o setup todo feito bonitinho, mas o level 6 infelizmente não chegou e o oponente só jogou à vontade e me matou no processo. É uma pena, azar acontece, segue o bonde. Na rodada 3 eu enfrentei um deck de Royal Knights, full power, completaço, e bem, é um Royal Knight, né? Não tem muito o que fazer. Meu deck deu uma bricada, eu admito, foi 2-0 muito fácil pro oponente, e é isso, azar, né? Então chegamos na quarta rodada e eu enfrentei um deck de Time Stranger, que é o deck do bichinho principal, que inclusive é até a carta que a gente ganha de inscrição, né? A gente ganha esse brinde aqui na inscrição. Falando nisso, uma das cartas que eu tirei no booster de inscrição foi uma Homeros, que é uma das cartas mais cartas aí da coleção de Time Stranger, e foi muito bem-vinda, porque eu tava precisando de dinheiro, eu consegui vender ela lá mesmo. Bem legal isso, mas é o deck desse carinha aqui, de Time Stranger. Foi uma partida bem difícil, foi um 2-1, assim, suado,
mas eu consegui sair com uma vitória no final. Foram mais ou menos, acho que uns 12 jogadores, e eu fiquei em 6º lugar no ranking final. Não foi ruim para mim sair com 2-2, foi mais do que eu achei que o Invisimon faria, para falar a verdade. Mas fica a experiência de que tem vezes em que o universo só não quer que você faça coisas. Eu querendo performar melhor com o deck, mas não adianta nada se eu preciso fazer um full combo e as cartas que eu preciso full combo não vêm. Agora eu vou mostrar pra vocês a decklist. Vocês vão ver que a decklist ela tá ok. Não sei se é a melhor decklist de Invisimon possível, aí fica o julgamento de vocês que estão assistindo. Mas, ao meu ver, na minha experiência com o Digimon Card Game, ela tava assim, redondinha, tanto que nas horas que ela rodou assim, perfeita. Era quase impossível perder uma partida em que o deck de Invisimon roda, e vocês vão ver o porquê quando eu explicar como esse deck funciona, porque eu acredito que muita gente não deve nem saber o que é um deck de Invisimon, né? Então é isso, vamos aqui pra mesa, vamos ver o deck profile e conhecer o deck de Invisimon. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. Ok, estamos aqui com o deck e começando, obviamente, pelos ovos, né, os Digiovos, temos aqui 4 cópias do Kupurimon da EX11. Ele diz que quando uma das seguranças do oponente é virada, uma vez por turno, você pode comprar uma carta. Você vai fazer isso o tempo todo nesse baralho, é a mecânica principal dele. Então você vai ter aí essa draw adicional quase toda vez. É muito difícil você não tirar proveito disso aqui. E para fechar, temos aqui um 5º ovo, que é o Kapurimon da BT20. Esse aqui dá Jaime quando você ataca a segurança do oponente que esteja face-up. Tem meios de você ter Jaime dentro da mecânica do baralho, mas eu quis ter uma extra, basicamente, para garantir, caso eu não faça uma lineup que dá Jaime, pelo menos no ovo eu tenho uma chance de ter Jaime também. Veio a calhar no torneio algumas vezes esse ovo aqui tá presente em vez desse aqui, então fica a dica aí, se quiserem rodar um 5º ovo, usem esse, se não, só esses 4 aqui já é mais do que o suficiente para o deck funcionar. Partindo para os level 3, temos aqui 4 cópias do Espimon da EX11. Esse aqui é o nosso principal starter, podemos dizer assim, porque ele tem On Play e When Moving. Você pode virar o topo da segurança do oponente para cima. Se a já tiver segurança face-up no lado do oponente, você vira a que não estiver face-up seguinte, ok? É uma mecânica básica aí do deck. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Eu acho que dá para dar um zoomzinho. Ok, pronto, melhor. Assim vocês podem ver a carta melhor. E se você não puder virar mais a segurança do oponente, ele te dá um de memória e te dá uma draw. Nossa, viu? Se esse efeito demora muito para acontecer, vai por mim, não demora, porque você vai virar a segurança inteira do oponente muito fácil. E de herança, ele dá Jaime, que é um dos meios de você ter Jaime nesse baralho. O próximo level 3 também é um Espimon, que é o Espimon da BT20. Ele é aquele clássico Digimon de level 3 que diz que quando ele for desenvolver para no level 4, você reduz o custo em 1. Então ele facilita, né, a nossa linha evolutiva na economia de memória. E como herança ele dá mais 1000 de DP durante todos os turnos, o que ajuda muito o nosso Digimon a ficar um pouquinho mais forte e sobreviver durante o turno do oponente. O último level 3 que a gente está usando no baralho é o Hagurumon, que ele é basicamente o buscador genérico de decks que usam máquina ou ciborgue, que ele diz isso quando ele é jogado, você olha as 3 cartas do topo do seu deck e adiciona um máquina ou ciborgue para a mão e um Tamer também, se tiver lá entre as 3 cartas. Como herança ele dá reboot, não é muito relevante essa herança para a estratégia do baralho, mas é ótimo ter esse buscador. Eu adoraria que tivesse um Espimon buscador específico para o deck de Invisimon, mas não temos. Esse aqui serve muito bem. Para os level 4, seguindo as tradições aí de deck building que temos no Digimon Card Game moderno, né? Temos aqui o Rover Espimon e ele tem aquela habilidade de descer um Tamer da mão junto com ele. Então você está usando 4 cartas pelo preço de uma, no caso 2 de memória, porque você vai desenvolver em cima de um level 3, vai descer o seu Tamer e ele tem como herança também dar Jaime. E aqui a gente vem para o Rover Espimon da BT20. Ele tem, quando digivolve, virar o topo da segurança do oponente e no final do ataque você compra uma carta.
Eu sei que parece estranho esse End of Attack, mas eu juro pra vocês, ele vai fazer sentido quando eu falar toda a linha evolutiva e o que o deck de Invisimon faz. Como herança, ele também dá 1000zinho de DP. Para fechar a nossa linha de level 4, temos aqui um Blimpmon, que ele é basicamente um outro buscador e uma semi-engine à parte que você vai ter no seu deck, ok? On play, o End Digivolve, você olha 3 cartas do topo do seu deck e pode adicionar para a mão ou para o fundo da linha evolutiva deste Digimon um Digimon Cyborg ou um Digimon Máquina, ou você pode adicionar um Tamer para a sua mão, ok? Isso é bem legal. E o resto você bota no fundo do seu deck, como herança ele dá reboot, mas ele tá aí como função de ser um buscadorzinho extra que você vai ter no seu baralho, porque às vezes você vai fazer uma linha evolutiva como essa aqui. Por exemplo, digamos que você fez uma linha evolutiva como essa aqui, né? Com esse Kupurimon e esse Espimon que não dá busca, não dá nada, né? Você levanta isso aqui do ovo, digivolve no Blimp e você pode fazer uma busca no seu baralho e achar as peças que precisa para o seu combo. Começando aqui nos level 5, e aqui já fica melhor para poder explicar qual que é a verdadeira mecânica desse baralho. Temos aqui o Oblivimon, que é um disco voador muito adorável, e ele tem como efeito On Play o End Digivolve, dá D-Digivolve em um Digimon do oponente e virar o topo da segurança dele para cima. E se for o turno do oponente, ele pode digivolver para o Invisimon na sua mão. Como que ele vai digivolver no turno do oponente? Porque tem o segundo efeito dele. Durante o seu turno, quando você está checando a segurança do oponente, você pode remover esse Digimon do topo do stack evolutivo e colocar no fundo da sua segurança. No fim do turno do oponente, você pode invocar esse Oblivimon de volta para o seu campo. Ele vai ativar o play dele, vai dar D-Digi no oponente e ele pode devolver para o Invisimon. E essa é a grande estratégia do deck de Invisimon, é ele ficar invisível durante o turno do oponente, porque tanto o Oblivimon quanto o Invisimon tem esse efeito em comum. Ele sair do campo e então ele volta do nada e faz alguma coisa, né? Bem legal, bem forte. A mesma coisa para o Invisimon da BT20, ele tem o mesmo efeito, exceto que ele não dá Digivolve e nem Digivolve quando é invocado. Ele é uma versão bem mais fraca do Oblivimon da EX11, mas a gente ainda precisa de cópias dessa carta que façam esse efeito. Então, mesmo que ele não faça nada no final do turno do oponente, só esteja lá presente, já é um Digimon que a gente pode, no nosso turno, que vai ser na passada de turno que isso vai acontecer, então ele vai estar na mesa, né? Você pode ir lá e já começar desenvolvendo ele para o Invisimon, combando e fazendo essas coisas. Para fechar os nossos level 5, temos aqui o Master Blimpmon, que essa é a pequena engine que eu estava comentando, né? Eles dois aqui fazem um combinho. O efeito dele é que no fim do ataque e no fim do turno do oponente, você pode jogar um Digimon Máquina ou Cyborg que esteja na linha evolutiva. Você vem e joga o Blimpmon, você faz uma busca. Ele também é blocker e tem Armor Purge, então ele ainda protege o seu stack se for preciso. Mas o macete dele não é você digivolver para o Master Blimpmon, é você jogar ele mesmo da mão, fazendo o assembly dele, que é ter o Blimpmon no seu trash. Então ele está na sua mão, isso aqui está no seu trash, você vai jogar ele, pagando 5 de memória, porque ele tem uma redução de 2 de custo, vai colocar o Blimpmon aqui na linha evolutiva e agora você tem um blocker até com reboot no turno do oponente. Dando tudo certo, ele sobrevivendo, no fim do turno do oponente você simplesmente joga o Blimpmon na mesa, tirando da linha evolutiva, pelo efeito do Master, faz uma busca e antes do seu turno começar, você aí já adicionou provavelmente mais uma carta para sua mão. E chegamos no boss do baralho, que é o Invisimon. Shoutout para o Zé Arthur, que ele tinha uma cópia do Invisimon da EX11 Outart, né? Vocês devem ter visto o unboxing que a gente fez aqui da EX11. A gente abriu 2 boxes de EX11, em vídeo apenas uma, mas a gente abriu 2 cópias e conseguiu um Invisimon Outart lindíssimo para deixar o deck no pimp. Dito isso, o que esse Invisimon faz? On play, o End Digivolving, ele dá Security mais 1 para esse Digimon. Além disso, ele vira o topo da segurança do oponente.
Além disso, ele tem uma remoção que é voltar para o fundo do deck o Digimon do oponente com o menor custo. Se ele tiver só um Digimon lá, vai voltar ele mesmo. Esse efeito é agressivíssimo, porque ele vai vir no final do turno do oponente, porque ele também tem o efeito de voltar da segurança e fazer isso tudo de novo. Então é bem chato. Você vai estar em várias vezes situação em que na sua segurança tem tipo o Oblivimon e tem o Invisimon da EX11. Então você vai trazer o Oblivimon, dar Dedigi no Digimon do oponente, trazer o Invisimon, voltar Digimon para o fundo do deck dele, aí esse Oblivimon pode digivolver para outro Invisimon, mais uma remoção, mais Security mais um, e você tá batendo aí no turno do oponente, no seu turno, né, no oponente com 4 cheques de segurança de uma vez. É bem forte. O oponente, é difícil do oponente ligar, porque ele olha pro teu campo e não tem nada. Literalmente, tem situações em que você passa, o oponente encerra o turno e não tem nada na sua mesa. Do nada tem 2 bichos. É muito legal esse deck. Estamos rodando aqui também 2 cópias do Invisimon da BT20. Esse Invisimon, ele tem a habilidade da Dedigi 2 e ele destrói um Digimon do oponente que tenha 1 ou menos cards na linha evolutiva. Eu gosto dele porque, né, Dedigi é uma habilidade muito forte. Ele também, obviamente, tem a habilidade de, na hora que tá checando, vai pra segurança, yada, essas coisas, né? Mas eu prefiro este Invisimon aqui, porque voltar pro fundo do deck é muito mais forte do que destruir. Da Dedigi é muito forte, mas destruir, você pode tricar um Deletion, você pode fazer essas coisas. Esse aqui já não tem esse perigo e o critério dele para voltar bicho pro deck é muito mais brando do que esse aqui, que é ter Digimon com 1 ou menos cards na linha evolutiva, que nem sempre vai acontecer. Teve vezes que eu dei Dedigi com ele e não foi o suficiente para remover o card da mesa. Então só 2 copiazinhas desse aqui é mais do que o suficiente. E a Tech Card de escolha aqui é um level 7, o Aegis Dramon. Dá para fazer DNA Digivolve dele, mas isso não importa muito, porque o que você quer, no momento certo, você quer Digivolver para ele, para dar uma remoção, porque ele volta para o fundo do baralho do oponente Digimons em até 14 de custo. Então se o oponente tem, sei lá, 2 Digimons na mesa de custo 7, volta os 2. Se ele tiver vários Digimonzinhos de custo 3, custo 5, você pode voltar aí até 3 bichos pro fundo do deck do oponente. Ele tem um Boss Monster de custo 13, volta aquele Boss Monster. E ele também é uma Floodgate. Durante todos os turnos, se você tem 1 ou mais de memória, ele é inafetado por efeitos de Digimon. Se o oponente tem 1 ou mais de memória, ele não tem on play. Na minha partida contra o deck de Omnimon, eu dei basicamente um OTK de Aegis Dramon, porque eu limpei a mesa do meu oponente, ele não tinha cards nem no ovo para levantar, e eu passei com o Aegis Dramon na mesa e ele falou: ah, você não tem um play. E ele desgringolou, ele simplesmente desgringolou, que era contra o deck de Omnimon. Ele não tinha um play, não tinha como startar jogadas, não tinha como fazer muita coisa. Então o Aegis Dramon praticamente ganhou aquela partida sozinho. E essa carta é muito forte, ela é muito boa. Indo para os Tamers, estamos usando 2 cópias do Althea Setter, que é lá da BT20. Ele vai ajustar sua memória para 3, como todo bom Setter faz, e no início da sua main phase, você pode escolher um Digimon que você controla e colocar um Digimon Máquina Cyborg do seu trash ou da sua mão de nível 4 ou menor na linha evolutiva dele e virar a segurança do oponente para cima. Isso é ótimo para você, né, em situações em que o seu Invisimon volta para a mesa, né, pelo próprio efeito, e você tá com a Althea na mesa. Você pode pegar, por exemplo, esse Rover Espimon do seu trash ou da sua mão e colocar na linha evolutiva dele para poder realizar o efeito de novo do Invisimon, de trachar recurso do oponente e voltar para segurança e tudo mais. Porque lembrando que o Invisimon só ativa a habilidade dele de ir para segurança se ele está num stack, se ele tem linha evolutiva. Sem linha evolutiva ele não faz isso. Então você quer sempre resolver esse tipo de efeito para o seu Invisimon estar com o efeito completo. Senão ele é só um bicho na mesa para bater no seu oponente. Então esse Althea é muito importante, tanto por ser setter,
quanto para proporcionar esse tipo de play. E o outro Tamer que a gente usa é o Althea da EX11, que na minha opinião é o melhor Althea. Esse aqui é muito legal e ajuda muito, mas esse aqui é o Althea que eu mais usei durante o torneio e o que mais me ajudou nas partidas. No início da main phase, se o seu oponente tem um Digimon, você ganha um de memória. On play, ele vira o topo da segurança do oponente e durante todos os turnos, durante seu turno, melhor dizendo, quando um Digimon seu ataca, ele pode desenvolver para um ciborgue ou máquina da sua mão com um custo reduzido em 1 para cada carta face-up na segurança do oponente. Então você vai muitas vezes desenvolver por custo 0. E para cada Althea que você tiver na mesa, esse efeito estaca. Então se você tiver uma situação que está com, sei lá, 3 Althea na mesa, 2 Althea na mesa, e você ataca com level 3, level 4, você pode chegar no level 6 sem pagar custo, só usando o efeito do Althea. É muito forte, é muito bom isso. E temos aqui, claro, a Unique Emblem, que é mais uma buscadora aí do baralho. Quando ela é ativada, você pode olhar 3 cards do topo do seu deck e adicionar um Máquina Cyborg e uma carta Liberator para a sua mão. E no efeito de delay dela, quando um Tamer é jogado, você pode trashar ela e desenvolver um Digimon seu para um Liberator com um custo reduzido em 3. Não vou dizer que eu usei muito essa parte do efeito, mas quando eu precisei, eu tinha lá uma devolução de graça só por jogar um Tamer na mesa. Muito bom isso aqui. O último buscador do baralho, de certa forma, é uma Defense Train. Eu acho que eu não preciso explicar o que uma Defense Train faz nessa altura. E temos aqui uma Black Scramble para a gente ter uma opção ali de um pouco menos de gasto de recurso, né, para desenvolver e também reciclar coisas quando preciso. Para fechar a decklist, temos uma cópia aqui de Ice Wall e uma cópia de Congo. A Ice Wall, ela diz que durante o turno do oponente, todos os Digimons dele, quando batem, te dão 2 de memória. Então deixa o oponente num check de que se ele bater, ele vai acabar passando o turno, não vai fazer um ataque completo. Então às vezes é melhor nem ele nem bater, ele prefere só fazer as jogadas dele passar, então te compra um turno. E a Congo vem com a mesma ideia. Ela diz que Digimons do oponente de custo 7 ou menor não podem atacar e cards não podem ser adicionados à segurança do oponente. Várias vezes durante o torneio, principalmente na minha partida final contra o deck de Time Stranger, que é um deck amarelo, então ele quer recuperar a segurança. Eu ativei uma Congo, ele estava com 0 seguranças, não pôde fazer Security Recovery, como os efeitos dele dizem que ele pode fazer. Eu simplesmente estava com 3 bichos na mesa, porque resolveu o efeito de 2 Invisimon e 1 Oblivimon, acho, e eu bati pra game. É isso. Simplesmente essas 2 cartas foram as responsáveis por eu ganhar minha partida final do dia. Muito feliz de ter tomado a decisão de colocar elas no baralho. Quase que eu não coloquei, mas no dia antes do torneio eu revisei o baralho e falei, quer saber? Eu vou colocar elas, são ótimas cartas, em algum momento isso aqui vai ser relevante, e foi de fato. Então recomendo altíssimo que usem essas cartas. Sim, elas são velhas, sim, são clássicas. Essa aqui inclusive está até na banlist, mas elas estão... Essa aqui está na banlist por um motivo, e são cartas que até hoje vão influenciar bastante no jogo. E é isso, galera, esse é o deck profile de Invisimon, com esse pequeno reporte de torneio aí pra vocês. Altamente recomendo esse deck. Eu acho que ele não é muito caro, então acho que será uns R$300, você consegue montar esse baralho de boa, sabe? E eu ainda tenho coisas nele que eu gostaria de ter mudado. Por exemplo, eu gostaria de ter rodado 3 Unique Emblem em vez de 2, mas a gente só tinha acesso a 2. Fazer o quê? Mas ainda assim estou muito satisfeito com o resultado. Não vai ser a última vez que vocês vão me ver jogando com esse baralho em torneio, provavelmente. Eu quero dar mais uma chance a ele para ver se eu não dou o azar que eu dei dessa vez, ver ele rodando no potencial máximo dele, um torneio inteiro, né, sem um brick maluco de caraca, eu joguei uma partida inteira e não comprei um level 5, sabe, essas coisas. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário aqui embaixo, o que vocês acharam do deck, ficaram curiosos e tudo mais. Se vocês têm algum comentário, alguma sugestão, podem escrever, eu sempre leio os comentários. Se gostaram do conteúdo, deixa aquele like, ajuda pra caramba aqui o canal, recomendem pros amigos também o canal, que
Se for conteúdo de Digimon, recomendo pro seu amigo que quer jogar Digimon. Se for pro seu amigo que joga Yu-Gi-Oh!, recomenda pro Yu-Gi-Oh! Quando for conteúdo de Yu-Gi-Oh! E tudo mais, ok? Mais uma vez, obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima. Tchau!